Glória a Deus. Experimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, podendo rever o pastor Vanaldo, a missionária Keila, esse casal que são uma bênção de Deus na nossa vida. Nos pastorearam ali na Filadélfia, num tempo de transição da nossa vida, um tempo difícil, um tempo de muitas guerras, muitas lutas, muitos erros e acertos. E para a glória de Deus, nós podemos nessa noite ver que aquilo que Deus tem feito na vida deles, na nossa vida, não tem parado, porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca deixará de contar com as providências divinas, e Deus nos leva aonde nós jamais imaginávamos chegar por bondade e misericórdia. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder, se sente glorificando o nome do Senhor Jesus. Dentro do tempo que eu tenho para expor esse texto, eu gostaria de pedir aos irmãos que, em nome de Jesus, pudessem atentar para o que o Espírito Santo de Deus deseja falar ao nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida de cada uma das irmãs que eu posso ver que estão aqui nessa noite. Em nome da minha amiga, eu vou falar o nome só de uma, tá, gente? Porque tem um bocado ali que eu olhei. Em nome da Yolanda, minha amiga, há mais de 20 anos, ela que é da CCB. Eu quero cumprimentar a todas com a paz do Senhor. Quero também louvar a Deus pela família do meu esposo que está ali, meu sogro, meu cunhado. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. E nessa noite eu gostaria de dar no tema, essa mensagem, o tema renovadamente. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo. E a carta aos Romanos, a igreja de Roma, é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo retrata o sacrifício de Jesus na cruz como prova do seu amor para nos salvar. Do capítulo 12 em diante, Paulo fala do sacrifício que nós devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão ao Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo trata de doutrina. A partir do capítulo 12, ele trata do nosso dever como servos de Deus. Até o capítulo 11, Paulo dá uma base doutrinária. A partir do capítulo 12, ele aplica essa doutrina, pois as duas coisas precisam caminhar juntas, teologia e ética. É igual aquela frase que a gente costuma dizer: a graça e a unção precisam caminhar juntas, porque sem graça a letra ou a palavra não vale muita coisa, porque ela chega no coração, mas ela não desce. Agora, se tiver graça, se tiver testemunho, se tiver presença de Deus, a palavra vem e ela desce, ela cria raízes e dá fruto para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, a igreja que está caminhando para ver Jesus precisa crescer em graça e em conhecimento, precisa melhorar a cada dia, como diz o versículo preferido daquele e um dos meus também, Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós aprendemos aqui que não existe vida com Deus sem a palavra de Deus, porque a palavra traz crescimento, a palavra traz avivamento, a palavra traz quebrantamento, a palavra traz renovo, a palavra traz direção, a palavra exorta, a palavra levanta, a palavra da vida, a palavra da sabedoria, a palavra da unção, a palavra da capacitação, a palavra é bússola, a palavra é norte, a palavra de Deus é rumo, a palavra de Deus é prumo. A palavra de Deus é o que tem feito a igreja de Deus chegar até aqui. Então adore ao Deus da palavra, porque a igreja que cresce em avivamento é uma igreja que ama a palavra de Deus. Tem crente aqui que ama a palavra? Ô glória, precisamos amar a palavra. E a gente tem visto uma geração, irmão, de tantos anos de crente, muitas vezes a gente nunca leu a Bíblia toda, e aí às vezes a gente pede, vai procurar ali nos profetas menores, tem gente que nem acha, porque não tem assim, afinidade, não manuseia bem a palavra do Senhor. Então, o que Romanos tem a ver com a nossa vida? O que esse capítulo tem a ver com a nossa vida? E como nós podemos aplicar esse texto à nossa atualidade? Como nós sabemos, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Nela nós temos
todas as respostas para nossas perguntas. Então nós precisamos amadurecer como servos de Deus. Às vezes a gente vem à igreja em pleno domingo, passamos o dia na Netflix, o dia na internet, o dia nas superficialidades, o dia rolando feed, aí chega a igreja, às vezes sai do culto dizendo: o culto não me agradou, não gosta de quem canta, não gosta de quem prega, não gosta de quem dirige. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite: o culto não é para agradar a grupos que não se amoldam à palavra do Senhor. O culto é para agradar aquele que é o dono da igreja, que é soberano, que está sentado em um alto e sublime trono. E Deus está falando ao coração meu e seu nessa noite, ao nosso coração, que nós precisamos não negligenciar o nosso tempo, porque tempo perdido não tem como ser recuperado. A nossa mente, ela não está só intoxicada, mas a nossa mente também está infoxicada. É excesso de informação. A gente rola o feed do Instagram, a gente começa ali por uma receita, aí depois passa para um vídeo de animais e por ali vai. Quando você pensa que não, perdeu 2 horas, e parece que 2 horas nas redes sociais é pouco, mas quando a gente dobra o joelho, a gente começa a orar e em 15 minutos o joelho já está doendo, a gente já está sentindo fraqueza. Algumas pessoas dobram o joelho para orar e dormem. Por quê? Porque não tem mais sensibilidade espiritual. E Deus quer levantar uma geração que vive aquilo que canta. A gente canta que a geração tem lenha para queimar, mas a nossa lenha é como um fogo de palha, que quando acaba o culto, acabou a lenha, acabou o avivamento. A gente tem cantado: eis-me aqui, estou disponível, mas poucos estão disponíveis. Eu falava aqui há pouco agora com a missionária Keila, que em muitas igrejas na nossa cidade não tem mais escola bíblica dominical. Por quê? Porque no domingo muita gente está priorizando outras coisas. E Deus quer levantar uma igreja que ama a palavra, que congrega porque quer ouvir a palavra, porque só a palavra vai produzir avivamento para a igreja. Parece que nesse tempo, irmão, muitos de nós estamos cegos e não temos visto que Satanás tem colocado venda nos nossos olhos. E eu falo nós como um todo, porque se a gente passar um dia sem orar, parece que para retomar, irmão, o pique de novo é mais difícil. Nós vivemos um tempo de evangelho de oba-oba, de promessas não cumpridas, porque Deus não tem responsabilidade com aquilo que Ele não falou. Deus não se encarrega por aquilo que Ele não prometeu. E a gente vem vendo as pessoas priorizando alguém que chega na igreja e vem falando línguas estranhas repetidas, profecias repetidas. Eu aqui nem preciso falar. Tem gente agora que enaltece um rapazinho de 15 anos que chega na igreja, tira dinheiro de todo mundo, vai embora dizendo: Deus mandou falar, eu vou falar tudo. Eu estou vendo um anjo, esse anjo é territorial, é isso, é aquilo. Eu estou vendo um demônio, e aí o povo vai celebrando, o povo vai adorando. Mas quando é alguém que chega e só prega a palavra, diz só isso. Eu já cheguei em igrejas, irmão, quando eu terminei de pregar, o pastor disse: mas tu não quer chamar o povo na frente para orar? Tu não tem uma palavra para entregar? Eu disse: tenho, a palavra foi pregada, a palavra foi entregue. E quem ama a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, é dirigido pela palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo de muitas emoções e pouco avivamento. Estamos vivendo um tempo em que muita gente só quer participar do culto da vitória, porque o culto da vitória tem profeta para entregar revelação, mas o culto da palavra em alguns lugares, irmão, é negligenciado. Se for aquele profeta do Pix, se for aquele profeta que diz the king, the power, e aí, irmão, o povo vai, o povo ama, o povo gosta e o povo celebra. Mas em Imperatriz, por onde eu passo eu digo: há uma igreja que ama a palavra, e por causa disso essa igreja cresce em avivamento. Aleluia. Agora, irmão, como vivermos um relacionamento com Deus, conosco, com nossos irmãos e com nossos inimigos? A resposta está aqui no capítulo 12 de Romanos. Uma mente transformada busca refletir os relacionamentos à luz da palavra de Deus. E eu pergunto para você hoje: como está a sua mente? Em um mundo acelerado como o que nós estamos vivendo, a nossa mente tem se tornado cada vez mais esquecidas. Eu vejo pessoas lendo, às vezes lê a mesma página de um livro 2 ou 3 vezes, porque não consegue memorizar ou entender o que está o que está escrito ali. Pensamentos acelerados, pensamentos intrusos. A gente vem à igreja, mas não consegue mais focar na palavra. Às vezes a gente está aqui, o corpo, mas a mente está vagando lá fora. Nós temos um excesso de informação que tem tornado crianças e adolescentes adoecidos. E eu fico olhando, irmãos, quantas conversas bobas, quantas futilidades, quantas pessoas que nunca estudaram sobre determinados assuntos, que querem opinar
ensinar naquilo que não sabem. Aí ele vai lá, ao invés de usar a Bíblia, ao invés de usar dados, diz: eu acho que não deve ser assim. E no mundo que nós estamos vivendo, o eu acho não é nada diante de dados comprovados e científicos. E Deus nessa noite quer levantar uma igreja que prega e vive aquilo que prega avivamento, mas que continua sendo avivada, que prega transformação e busca ser transformada dia após dia, que prega que Jesus ainda vai voltar, porque tem lugar que não fala mais sobre esse assunto, e vive esperando Jesus voltar, porque a gente canta: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Agora faz um congresso sobre arrebatamento, faz um evento e fala sobre santificação. Muita gente não quer participar, e Deus está dizendo: o inferno é inferno, o pecado é pecado, o homem é homem, mulher é mulher, céu é céu. E a igreja que está caminhando para ver Jesus ainda fala sobre esses assuntos, sim. Estamos vivendo um tempo de evangelho em que as pessoas dizem: Deus só quer o coração. Mentiras, informações mentirosas, equivocadas, sem nexo. Porque Paulo diz à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e considerados irrepreensíveis. Deus não quer só coração, Ele nos quer por completo. Ele quer a tua mente, Ele quer o teu comportamento, Ele quer a tua roupa, Ele quer você por completo. E aí, irmão, tem a igreja da facilidade, a igreja que quer misturar-se ao mundo e amoldar-se ao mundo para ganhar o mundo. Mas Daniel não precisou se comparar ao mundo para ganhar o mundo. José também não. Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram a diferença na sua geração. E eu me pergunto, eu sei que aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, há um povo que busca ser diferente. Aqui nós ainda somos conservadores. Aqui nós ainda preservamos a essência da doutrina do evangelho. Mas tem muitos lugares onde você vê em cima do púlpito tantas aberrações acontecendo, e nesse tempo Deus vai levantar remanescentes que digam: aqui no púlpito da minha igreja não, na minha igreja não, na minha casa não. Esse consumismo miserável que tenta entrar dentro da casa dos crentes, e aí a gente fica seguindo Virgínia, seguindo tanta gente que não edifica em nada, e os crentes seguindo o mundo e se amoldando ao padrão do mundo. Aqui não, Satanás. Aqui ainda há uma igreja que não senta na mesa de Jezabel e não vai se misturar com o mundo, porque é diferente. Estamos vivendo o tempo do feminismo, do marxismo, do socialismo, tudo isso entrando dentro da igreja, tanto ismo. E o povo brigando por cargo, por posição, é tanta coisa. Jovens que querem ser TikTok, eles querem ser influencer, mas são poucos os que querem ser pregadores do evangelho, missionários. E a gente fica se perguntando: cadê a nova geração que canta? Levanta essa geração. Cadê a geração que canta: eu quisera ir ao campo missionário? Cadê o povo que quer ganhar o mundo lá de fora, mas preserva e cuida também dos que estão dentro da igreja? Nós cantamos, irmãos, muitas coisas que nós não temos vivido. E nesse tempo o céu está nos convidando e nos convocando a um acerto de contas, a um reajuste. Precisamos viver aquilo que de fato nós cantamos. Precisamos estar disponível para que o reino de Deus avance através da nossa vida. Eu quero saber, tem alguém disponível aqui nessa noite? Tem alguém que pode dizer: Deus, conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim? A geração que mais tem acesso ao conhecimento é a geração mais fraca de conhecimento. Temos dificuldade de concentrar-se. Quantos livros a gente começa a ler, mas não termina. E esses dias eu fui na escola dos meus filhos e estava ouvindo os professores dizendo que essa geração, eles têm se decepcionado com a burrice intelectual dos alunos dessa geração. É uma geração que escreve errado, é uma geração que fala errado, é uma geração que chega no ensino médio e sai do ensino médio sem saber fazer somas, sem fazer cálculos, sem saber nada de biologia, nada nem mesmo do português. E aí nessa noite o Senhor tem falado ao nosso coração, e o Senhor ministrou meu coração e disse: diga à minha igreja, é necessário que a minha igreja renove a sua mente de acordo com a minha palavra, porque a palavra tem resposta, a palavra tem saída, a palavra tem solução, a palavra tem direção. E nessa noite o Espírito de Deus quer cuidar da nossa mente, irmão. Alguém precisa disso? Quantas vezes você já orou pela sua mente? Quantas vezes você já orou e pediu: Senhor, cuida da minha mente? Eu tenho uma das autoras que eu mais gosto de ler, que é Elizabeth Elliot. Ela morreu com demência. E ela morreu recentemente, em 2015. Ela morreu com demência.
porque ela sofreu bastante durante a vida, ao longo da vida, e ela acabou que o sofrimento causou males e sequelas à sua mente. E aí, irmãos, eu fico me perguntando, será que nós temos mesmo cuidado da nossa mente? Às vezes o nosso corpo pede sono e a nossa mente, ela fica acelerada a ponto de a gente não conseguir dormir direito. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis que cada vez mais pessoas tomam medicação para dormir. Por quê? Porque não consegue dormir normal como a gente conseguia antes. Mas nesse tempo, Deus quer cuidar da nossa mente. Então eu trouxe algumas abordagens nessa noite sobre a mente. Eu gostaria de compartilhar elas com você. Paulo fala sobre alguns tipos de mente nas suas cartas. E é sobre elas que eu gostaria de falar agora. A primeira delas está no capítulo 1, versículo 25 de Romanos. Paulo fala sobre a mente pagã. E Paulo diz que os homens da sua geração haviam trocado a verdade de Deus em mentira e estavam praticando idolatria. A mente pagã é uma mente que peca e consente com quem peca. A mente pagã é voltada para o pecado e tem prazer no pecado. Não perde uma oportunidade de pecar. É idólatra. Ela tem o seu jogador de futebol de estimação. Ela tem o seu youtuber de estimação. Ela tem o seu influencer do Instagram de estimação. E ali, irmão, ela vai construindo tantas coisas. E Deus, nessa noite, quer levantar uma geração que diz aos idólatras que no reino de Deus não há espaço para a idolatria. Uma geração idólatra de Netflix maratona uma série por completo, mas não tem consciência de que a palavra de Deus precisa voltar a ser lida, porque só assim será praticada. Deus quer tratar com mentes pagãs, mentes que se amoldaram ao padrão do mundo, mentes que se conformaram com o mundo, mentes que não têm mais coragem de abordar o filho, de abordar a filha e dizer, me respeite, porque hoje em dia os valores estão invertidos. Os pais não podem mais repreender os filhos e os filhos vão sendo criados da maneira como quer. Mas eu sei que essa igreja tem um exemplo de pai, essa igreja tem um exemplo de pastor. Então, irmão, aprenda com quem pode ensinar, porque mente pagã não é transformada pelo Espírito de Deus. Mas se você é alguém que veio aqui nessa noite e entende que o Espírito de Deus deseja nos converter para sermos aquilo que Ele criou para ser, nós vamos dizer, mente pagã, eu te repreendo em nome de Jesus. Ao invés do paganismo, iremos ter uma mente renovada, uma mente cheia da presença de Deus, porque mente renovada é vida transformada. Paulo também fala sobre a mente convertida no capítulo 6 e versículo 11, em Romanos. Ele diz que a mente convertida está morta do poder do pecado e vive para Deus em Cristo Jesus. A mente convertida tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas do alto. Antigamente, irmãos, nós tínhamos prazer de vir à igreja com um bloquinho de anotação. A gente anotava tudo que era ensinado. Antigamente, nós tínhamos prazer de fazer campanha. E a gente ia nas casas, visitava, evangelizava. Eu não sei, já tem um tempo que eu saí daqui. Não sei se Imperatriz continuam fazendo isso. Mas tem lugares onde as pessoas, elas vão à igreja, mas a mente não é convertida de verdade. A língua continua murmuradora. A língua continua contendeira. A língua continua mexeriqueira. Ela ama saber dos assuntos alheios para passar para frente. E a mente convertida, ela transforma a língua, ela transforma o coração, ela transforma o comportamento, e assim vamos caminhando para a glória de Deus. Um famoso teólogo disse que a maturidade cristã é quando os meus deveres se tornam os meus prazeres. Alguns de nós não temos mais prazer em congregar. Em alguns lugares, as pessoas vão à igreja para bater ponto, dizer, eu estou aqui. Algumas igrejas, algumas pessoas dizem, hoje eu vou porque eu tenho que ir, porque eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero. Mas a mente renovada, a mente transformada, ela congrega, ela busca estar na casa do Senhor pelo prazer e o deleite que tem em estar na casa do Senhor. Ela se congrega, o crente que tem a mente renovada, ele se congrega com alegria, sabendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós nos congregamos porque somos dele, nós nos congregamos porque fomos comprados por um alto preço. Nós estamos aqui nessa noite e nós não temos uma mente conflitante, como é a próxima mente que eu quero abordar. O capítulo 7, o versículo 15 de Romanos, Paulo diz que aquilo que ele quer fazer, ele não faz.
mas o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Assim também somos muito de nós. A mente fica conflitando. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. E Paulo não trata disso. Mas tem pessoas que são assim, 10 anos de cristianismo. Mas se você olhar a playlist do celular, é cheia de música mundana. A vida não foi transformada e regenerada. Está em cima do muro. Uma hora é de Deus, outra hora é do mundo. Uma hora está na igreja, outra hora está no carnaval. Uma hora está na igreja, outra hora está na festa junina. E o Senhor está dizendo a alguém nessa noite: eu conheço as tuas obras. Quer vencer o pecado? Vence no poder do Espírito. Quer vencer o pecado? Sujeita a tua mente à palavra de Deus, que produz avivamento no meio da igreja. Aí eu pergunto para você: quem é que você alimenta mais? Quem é que nós temos alimentado mais? Paulo diz que ao Deus eterno e imortal seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Tem gente que não louva mais. Tem gente que não adora mais. Tem gente que não ora mais. Vem à igreja e ele é um crente de culto. Ele não tem mais prazer em ler a Bíblia, em se derramar sobre a palavra, em se alimentar de Deus. Mas Paulo também trata sobre a mente espiritual. No capítulo 8 de Romanos e no versículo 6, ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Eu aprendo com Paulo que o que traz vida, traz paz. Então essa vontade de congregar não vem de você. Ela é produzida pelo Espírito de Deus que habita em você. Essa vontade de ser fiel ao Senhor não parte naturalmente de nós. Porque embora sejamos servos de Deus, nós estamos em um processo. Às vezes o nosso corpo tem a tendência, a nossa mente, a nossa carne tem a tendência a querer pecar. Mas você decide quem você quer alimentar. Ou você alimenta a carne, ou você alimenta o espírito. E uma mente espiritual, ela tem o coração agradecido. Uma mente espiritual, ela não senta na roda do escarnecedor. Uma mente espiritual, ela busca fazer o certo da maneira certa. Uma mente espiritual, ela não é como Davi, que quando quer transportar a arca, ele acha que pode transportar de qualquer maneira. E com isso causa a morte de alguém. A arca do Senhor, a presença do Senhor, ela só habita na mente que é espiritual. A mente espiritual não vê maldade em todo mundo. A mente espiritual busca cuidar da sua própria vida, sabendo que cada um de nós daremos conta dos nossos pecados. A mente espiritual não fica julgando o pastor, não fica julgando a igreja, não fica julgando a liderança. A mente espiritual, ela chega no ambiente, ela muda o ambiente para a glória do nome do Senhor. A mente espiritual, onde ela chega, está sentado na roda do escarnecedor, onde ele chega, acaba a convulsão, acaba a contenda, acaba a piada indecente. Haverá respeito em nós e através de nós, quando a nossa mente for transformada de acordo com a palavra de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando hoje? Quando a mente espiritual chega, a acidez vai embora. Já vê aqueles crentes carrancudos, chato, que você dá para o Senhor e diz: está tudo bem? Ele diz: tem que dizer que está, que é para ver se fica. A mente espiritual chega e a carnalidade vai embora. A mente espiritual chega e o julgamento vai embora. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para aquilo que está diante de mim. Tem gente que vive de passado. Ele julga o passado alheio, mal sabendo ele que quando ele aponta o dedo para alguém, tem 3 de volta apontado para ele. Ele julga a caminhada dos outros, mal sabendo ele que também está sendo julgado por alguém. Mas a mente espiritual, ela vive de forma diferente. Ela vive para a glória de Deus. Ela vive agradecendo a Deus. Ela vive dizendo: Senhor, dá-me mais gratidão, eu quero te servir melhor. Ela vive melhorando dia após dia. Hoje orou 15 minutos, amanhã vai orar 20. Vai interceder por alguém, vai falar de Jesus para alguém. E Deus quer nos dar essa mente espiritual para que nós venhamos ser bênção aonde Ele nos levar. Também tem a mente renovada, que foi o texto que nós lemos. Quando a mente renovada entra, nós vemos as coisas como Deus vê. Como é que Deus reagiria a situações que a gente reage de forma explosiva? Como Deus reagiria diante de situações que a gente reage julgando, criticando, apedrejando? Como Jesus reagiu quando ele se encontrou com a mulher adúltera? Como Jesus reagiu quando ele se encontrou com uma mulher impura, a mulher do fluxo de sangue? Como Jesus reagiu em tantas situações em que ele se encontrou com pessoas que nós desprezaríamos? Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite que gosta muito de julgar ou de olhar para o passado. Deus está falando com alguém que nessa noite, no céu não tem lata de lixo, no céu não tem
tem lixeira, nessa noite, Deus está trazendo ao coração de alguém a certeza de que ele morreu pelo pior dos pecadores. Eu sou a principal. E tem gente que não consegue reagir. Por quê? Porque ele vive na casa de Deus, mas ele vive preso ao passado. Ele vive preso àquilo que aconteceu na sua vida. E Deus está dizendo: eu quero te levantar nesse tempo para você reagir e ser a bênção que eu te criei para ser. Volte a cantar, volte a pregar, deixa te julgarem, porque você sabe quem você é em Cristo. A mente renovada é sábia, é sadia, é focada. A mente sábia, ela começa e termina aquilo que começou. A mente sábia, a mente renovada, a mente espiritual, ela busca ver as coisas da maneira como Deus vê. Mas também Paulo fala sobre a mente de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, os filósofos naquele contexto, eles, ao elogiar uns aos outros, diziam: eu tenho a mente de Platão, eu tenho a mente de Sócrates. E Paulo diz aqui que muito melhor do que ter a mente de homens falíveis e mortais é ter a mente do Cristo ressurreto, uma mente espiritual. Precisamos orar pela nossa mente, precisamos renovar a nossa mente, precisamos trabalhar a nossa mente para que ela não viva presa a situações que Deus já nos libertou. Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fomos resgatados do mundo, foi para não viver mais de acordo com as práticas do mundo. Quanta gente está na igreja e ainda fica preso àquele amuleto. Quanta gente está na igreja e acha que Deus só vai ouvir a sua oração se você subir monte e descer monte. Quanta gente está na igreja e gosta de participar de lives para ficar ofertando na vida de falsos profetas. E Deus está dizendo: a maior profecia você já tem, é a minha palavra. Então, se você quer ser edificado, busque a palavra, porque a palavra vai trazer renovo para a sua mente. Uma mente espiritual, a mente de Cristo, é uma mente que o Espírito Santo trabalha nela, a ponto de que a pessoa não se deixe levar por nada. Hoje eu conversava com um pastor que sobreviveu à Covid, ele foi entubado e fizeram um tráqueo nele. E ele disse: o que me salvou da Covid não foi nem a intubação, não foi nem o processo que eu passei, foi o fato de eu ser muito frio diante das adversidades. Ele disse que sentiu tudo, ele via tudo. O meu esposo também tem isso, ele não reage de acordo com o emocional. A mente de Cristo, a mente renovada, ela não age de acordo com o emocional. Ela não se deixa levar por tudo e por nada. Ela não se deixa levar pelo julgamento infundado de quem não lhe conhece. Uma mente espiritual sabe quem ela é em Cristo, porque nós não somos nada sem Ele, mas dele nós somos mais que vencedores. Nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E Deus está comunicando ao coração de alguém: pare de fazer crítica construtiva, sendo que você nunca construiu nada. Renove a sua mente, busque somar, busque multiplicar, porque no reino de Deus não tem divisão, no reino de Deus não tem subtração. O reino de Deus, ele vai crescer e vai avançar com crente que tem a mente de Cristo e sabe que cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos importantes para que o reino de Deus avance. Irmão, quando chega o dia mau, o que é que você faz? Como é que você reage? Tem gente que reage com murmuração, mas eu aprendo com uma mulher que o filho está morto. E quando ela se encontra com as pessoas no meio do caminho, ela diz: vai tudo bem. Porque as pessoas que não podem nos ajudar não precisam saber o que nós estamos passando. Deus está dizendo: a sua mente está conturbada, perturbada, está enfurecida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor está dizendo: se eu estou nesse barco, vai ficar tudo bem. Nós precisamos voltar a confiar, a descansar, a renovar a nossa fé, a renovar a nossa expectativa e profetizar sobre a nossa vida. Uma mente renovada vive todos os dias dizendo: eu não vou cair, Satanás não vai entrar na minha casa, Satanás não vai fazer bagunça no meio da minha família, e nós vamos permanecer de pé. Porque enquanto nós estamos aqui, tem muitos principados e potestades que se levantam contra nós, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a mente renovada, a mente de Cristo, a mente espiritual, ela foca nas coisas eternas e não nas coisas supérfluas. Tem tanta coisa que gente se apega que não deveria se apegar. São pessoas que se apegam à rejeição, são pessoas que se apegam ao desprezo dos outros, são pessoas que se apegam ao julgamento alheio. Irmão, eu não quero saber o que pensam de mim, eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. E Deus está dizendo à igreja do Senhor: permaneça firme, porque nada nem ninguém vai abalar o propósito de Deus para a igreja de Imperatriz. A igreja vai permanecer crescendo, a igreja vai permanecer de pé, porque o dono da igreja é poderoso para fazer a igreja permanecer firmada.
A mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo, irmão, não se abala com a crise mundial. Ai, está acontecendo tanta coisa, é avião caindo, é guerra, é rumores de guerra, é tanta coisa, pois é. Mas nós sabemos que em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós estamos cada dia renovando a nossa mente e lavando as nossas vestes no seu sangue. A mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo, ele não vive de forma carnal, pecaminosa. Ele não vem na igreja dizendo: Deus não quer saber da minha roupa, porque lá em Êxodo capítulo 28, versículo 2, as vestes do sacerdote serviam para a glória e beleza. Portanto, a igreja que está caminhando para ver Jesus, ela se veste para refletir a glória, ela se veste para refletir a beleza, ela se veste para refletir o brilho do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Senhor está falando conosco nessa noite. A nossa mente não deve ser natural, a nossa mente não deve ser levada pelas emoções, a nossa mente deve ser dirigida pela palavra de Deus. Tem gente que não tem mais fé. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, incrédula, que não acredita mais que morto ressuscita, que não acredita mais em milagre. E por causa disso, os falsos profetas têm tomado de conta dos púlpitos. E eles dizem: Deus mandou eu falar, e Deus vai assinar embaixo do que eu estou dizendo. Esses dias eu participei de um debate com um rapaz, que nós quase fomos às vias de fato, quase fomos para a delegacia depois do debate. Por quê? Porque um falso profeta, ele sempre quer dizer que Deus vai confirmar o que ele está dizendo, quando na verdade Deus não tem compromisso com aquilo que ele não disse. E nesse tempo Deus vai levantar uma geração corajosa que vai dizer: aqui você não vai falar, aqui você não vai profetizar. Jezabel não foi ungida a nada, Jezabel não foi ungida a profetiza, mas ela quer profetizar na igreja, ela quer pregar na igreja, ela quer induzir o povo a fazer o que ela está ensinando. E Deus está dizendo: Jezabel vai cair, porque a minha igreja está com a mente renovada para dizer: Jezabel, aqui tu não fala. Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, sobre a mente purificada. Ele diz que tudo que é amável, justo, verdadeiro, puro, de boa fama, se tiver louvor, é nisso que devemos pensar. E Deus está falando conosco nessa noite: valorize a purificação. Nós muitas das vezes não oramos mais por isso, mas Deus quer levantar uma geração com a mente purificada, que tem domínio próprio, que não é levada pelas circunstâncias, que não fala o que vem à cabeça, porque quem fala tudo o que pensa é tolo. E aí, como diz aquela, até o burro calado se torna um doutor. Mente purificada não vive sensualizando na internet, tirando foto de biquíni e postando foto com um versículo bíblico dizendo: sou cristã. Uma pessoa que tem a mente purificada, ele é crente dentro da igreja e é fora da igreja também. Mas para finalizar, Paulo fala sobre a mente celestial. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: se já, pois, ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A mente celestial tem anseio pela eternidade. A mente celestial vive piedosamente, vive com modéstia. A mente celestial perdoa. A mente celestial ore para que o Senhor venha. Max Lucado diz que Deus não quer apenas nos levar para o céu. Ele quer que enquanto estivermos na terra, no céu venha estar dentro de cada um de nós. Nós temos vivido tempo, irmãos, de crente que não tem mais paz, não dormem mais tranquilos. Eles não têm mais coragem de liberar perdão. E eu queria nessa noite perguntar para você, eu sei que nós temos um tempo bem resumido, mas como você vai reagir diante da palavra que Deus está ministrando ao seu coração? Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos entender que esse não é só apenas mais um culto de domingo. Esse é um culto, esse é uma festa, esse é um evento onde Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele quer trabalhar na nossa mente. Porque tudo que pensamos, desejamos e fazemos. O que nós temos feito? O que nós temos vivido? Cadê a centralidade do Evangelho nos nossos cultos e nos nossos ensinos? Eu fico feliz, irmão, de saber que essa igreja tem um pastor que prega a palavra. E a irmã Lúcia está ali, ela sabe que quando nós tínhamos o pastor Vanaldo como nosso pastor, ele passava pelo menos 1 hora no culto de ensino pregando a palavra de Deus. E aí, irmão, passou-se um tempo. Aí saiu o pastor Vanaldo, depois de um tempo veio outro pastor, e aí a gente vai vendo que Deus usa cada um na sua individualidade. Mas um dia a Filadélfia sentiu saudade do pastor Vanaldo, ensinador da palavra. Então valorize aquilo que você tem, valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, valorize a sua liderança, porque o que nós temos é exatamente a medida daquilo que Deus deseja derramar sobre a nossa vida. A nossa mente é um campo de batalha. E você só vai vencer essa batalha se você estiver revestido das armaduras de Deus. Como estão as nossas armaduras?
como estão as nossas vestes. Deus está falando na congregação Canaã nessa noite: levante-se, posicione-se, eu sou contigo. Eu te mandei para essa peleja porque eu sei que tu é capaz de fazer aquilo que eu te mandei falar. Abre a boca e prega, abre a boca e entrega a mensagem. Renova a tua mente, porque Ele está cuidando dos detalhes dessa igreja. O mundo não pode mudar a nossa mente. O mundo não pode influenciar a nossa mente. Se entristece o coração de Deus, nós não fazemos. Se entristece o coração de Deus, nós não falamos. Deus está falando, e eu encerro agora, que nós devemos abandonar todo o embaraço, todo o pecado, e correr a nossa carreira olhando apenas para Ele. Nós não precisamos saber de quem caiu, de quem pecou, de quem falhou. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa história. Olhar para Jesus é romper. Olhar para Jesus é deixar o passado para trás. Olhar para Jesus é renovar a mente dia após dia. Olhar para Jesus é ser fortalecido pela sua graça. Deus deseja hoje levantar os pregadores da última hora. Os profetas que têm coragem e ousadia para entregar a mensagem que Ele confiou. E Deus deseja levantar uma geração de jovens fortes como José, fortes como Daniel, fortes como Sadraque, Mesaque e Abidnego, fortes como Timóteo, para andar com Paulo. Cadê seu Paulo? Seu Paulo está aqui, ande com ele. Seja influenciado por ele. Seja influenciado pela palavra que é ensinada aqui nessa igreja. Uma geração forte na palavra, medita no que vai pregar. Uma geração que tem a mente de Cristo. É uma geração que vai ser usada por Cristo para dizer o que ninguém mais diz, para ir aonde ninguém mais vai. Porque quem é governado pelo Espírito de Deus, fala o que Deus manda, entra onde Deus leva e cumpre o propósito para o qual Deus o chamou para cumprir. Deus está falando com alguém hoje que a eternidade vai compensar você por qualquer prejuízo que você tiver aqui na terra por amor a Cristo. Cadê a geração que ama Jesus? Cadê a geração que está aguardando Jesus? Cadê a geração que quer ganhar o céu? Cadê a geração que quer adentrar nos portais do esplendor? Cadê a geração que pode dizer: Deus, conta comigo, eis-me aqui, estou disponível. Mente renovada é igreja transformada, é vida renovada, é relacionamento transformado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, segure na mão dela e diz: Deus, conta conosco. Você está disponível? Eis-me aqui, estou disponível, então usa. Me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para tua glória, somente para tua glória. Somente para tua glória. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Se coloque de pé que eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua mente nessa noite. Se você tem dificuldade para dormir, se você tem dificuldade para memorizar, se você tem dificuldade para raciocinar direito,
E se você puder nessa noite, coloque uma mão no seu coração e outra na sua cabeça. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos repreender toda seta, todo dardo inflamado, toda maldição, tudo aquilo, Senhor, que foi lançado contra a mente e o coração desses servos que estão aqui nessa noite. Repreende todo o mal. Renova a mente do teu povo, renova a mente da tua igreja. Há poder no teu sangue, há poder no teu sangue. E nessa noite, Senhor, eu sei que cadeias cairão por terra. Senhor, cuida, trabalha, renova, restaura essa mente. Dá um sono tranquilo, dá uma noite de paz. Faz essa mulher, faz esse homem ser fortalecido na sua mente, no seu coração. E renova, Senhor, as nossas armaduras, para que nós possamos vencer o dia mau e permanecer firmados na rocha. Pai, nessa noite nós queremos profetizar que há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Que toda cadeia vai cair por terra agora. Que toda ferramenta preparada não vai prosperar. Que toda maldição, que toda palavra contrária seja nessa noite anulada pelo poder e autoridade do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, renova a tua igreja. Batiza, restaura, traz avivamento, Senhor, para a tua casa. A santidade convém à tua casa. Santifica-nos, faz-nos caminhar, Senhor, na verdade. Faz-nos caminhar em direção a ti, porque nós te amamos e nós queremos te servir com excelência. E se você tem comunhão com esse irmão que está do teu lado, e se puder, dê um abraço nele em nome de Jesus nessa noite. Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Para finalizar, diga assim comigo: ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem, quando chegar aí no céu, te adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, adorarei, adorarei Ele. Jesus está aqui para renovar, para libertar, para sarar. Seja restaurado nessa noite, seja curado, seja tocado do alto da cabeça até a planta do pé. Ele te restaura, te renova, te exorta, te consola. Seja renovado por essa palavra, em nome de Jesus. O dono da igreja está aqui nessa noite e ele está à procura de adorador. Tem adorador? É adorador, é adorador. Além das circunstâncias, é adorador, é adorador. Além das circunstâncias, é adorador, é adorador, é adorador. Além das circunstâncias, é adorador. Deus abençoe, em nome de Jesus. A glória da última casa será maior que a primeira. Deus está fazendo coisa nova. E ainda esse ano, essa igreja experimentará algo novo da parte do Senhor. Um grande avivamento de Deus neste lugar.
Seja consolado por esta palavra. Seja renovado por essa palavra. Seja revestido por essa palavra. É adorador. É adorador. Além das circunstâncias, é adorador. E cante na bandeira bassuriana. Urabagachore canturiana na bandeira bassuriana. Além das circunstâncias, é adorador. Que Deus abençoe em nome de Jesus.